Boa noite, galera. A gente está começando mais um live coaching aqui no InMotion Premium. Deixa eu só finalizar aqui no outro, no Cris Parente. E hoje a gente tem mais um convidado do live coaching. O live coaching é a ideia da gente trazer um profissional que seja um profissional bacana para tirar e fazer uma consulta com a gente. Ele faz uma consulta aqui ao vivo. Hoje a gente tem o professor Rogério Cardoso, que vai fazer a nossa consulta, vai fazer as perguntas que ele tem vontade de fazer, pensando sempre na história da carreira, desenvolvimento profissional e tudo mais. O professor Rogério já está aqui, vou adicionar ele na live. O professor Rogério já está entrando. Boa noite, professor Rogério, tudo bom? E aí, Cris, tudo bem? Como é que você tá, meu garoto? Tranquilo? Tudo bem, e você? Bem. Primeiro é uma honra aí, cara, poder estar com você aqui junto, uma pessoa que é uma grande referência aí para mim, tenho certeza que para vários dos nossos colegas aí do Brasil, né? Obrigado. E você sabe que hoje a gente tem nosso primeiro live coaching aqui que está já com o canal fechado, né? A gente estava até agora com o canal aberto. Agora é só para quem assina o canal que vai poder assistir o Emotion Premium. Vai ficar disponível para a galera assistir na sequência, então não precisa se preocupar muito agora. A gente só tem os assinantes que vão estar entrando ou vão estar assistindo na sequência, como eles sabem que vai ficar gravado, eles vão poder assistir. Mas é legal a ideia desse programa aqui, Rogério, porque eu quero primeiro conhecer um pouquinho da galera que acompanha e do trabalho dos outros profissionais e colocar também outros trabalhos em evidência e até trazer um pouquinho também das dúvidas de cada um para a gente tentar se ajudar e, enfim, eu poder transferir um pouquinho da experiência que eu tenho para poder ajudar vocês no máximo possível e também aprender com vocês, né? E, enfim, você venceu o desafio da semana lá, eu sempre falo, a galera entra aqui, comenta, pede para os amigos darem like, seu comentário foi o que conseguiu mais like e a gente está aqui com você no Emotion Premium e é um prazer estar aqui com você. Conta um pouquinho para mim, antes da gente começar com perguntas, de onde você é e o que você faz por aí, Rogério. Então, cara, eu sou carioca, né? Só que eu vim parar aqui em Piracicaba, uma mulher me trouxe pra cá, pra gente ir pro interior, só casando, né, cara? Então, eu vim para o interior, só que eu morei no Rio e me formei lá na UFRJ do Rio de Janeiro. Tive a oportunidade de trabalhar com grandes nomes lá do Rio, trabalhar na Academia Fisilabor, do Carlos Heitor Bergalo, que foi o cara que fundou a CAD, né, um médico. E, enfim, aí conheci minha esposa, decidi vir para Piracicaba aqui, comecei do zero as coisas, né? Então eu trabalhava na Coca-Cola lá no Rio de Janeiro, no Jockey Club, enfim, tinha um bom trabalho lá no Rio, né? Morava com meu avô no Flamengo, só que aí eu decidi começar do zero, cara, e foi bem difícil aqui do zero, sabe? Começar do zero aqui em Piracicaba foi bem difícil. Primeiro por ser carioca, né? O pessoal já tem aquela coisa assim, do, pô, o cara é carioca, tal. E segundo, porque as pessoas davam assim, cara, você saiu da capital da saúde para ir para Piracicaba? Que loucura é essa? Era melhor você continuar lá no Rio, não tem mercado aqui, não existe mercado aqui, enfim. Montei uma assessoria esportiva, que eu sempre fui atleta, era nadador, depois fui para triatlon, corrida de aventura, enfim. Comecei devagar, bem devagar, cara, as coisas. Comecei a ter alguns personagens, comecei a movimentar bem a cidade, assim, nessa questão, né, de grupo de corrida. E até que eu fui chamado, cara, para ter um programa na rádio, falando sobre saúde e atividade física. Aí em E Piracicaba. aí, aqui em Piracicaba, na Rádio Educativa FM. E aí, cara, foi que começou a acontecer as coisas, né? Do programa da rádio, fui chamado, fui podendo mostrar o meu trabalho, o meu conhecimento e tal, fui chamado para ser colunista do Jornal de Piracicaba aqui, na parte de atividade física e saúde. Sou até hoje, aliás, sou dos dois, né? Só a rádio que não está funcionando muito bem porque na pandemia, mas sou colunista aí também. E aí, cara, montei meu centro de treinamento funcional. Hoje em dia, a minha assessoria é uma das maiores aqui. Esse ano passado eu fui reconhecido, né? Eu tenho a mesma fala que você, né? Mas eu fui reconhecido aqui como o melhor profissional
personal trainer aqui de Piracicaba pelo Conselho Regional de São Paulo. Mas eu até perguntei, né, pro professor Nelson, mas professor, como é que é, né, esse melhor personal aí? Eu quero saber do que eu sou melhor do que os outros. Ele, não, Rogério, na verdade é um reconhecimento pelo seu trabalho em função da sociedade, então você é um cara que movimenta muito bem a sociedade aí, transforma as pessoas, enfim, a gente tem os nossos delegados aqui, e enfim, cara, aí eu sigo nessa jornada como você, no qual eu me espelho também, de cada vez mais colocar pessoas sedentárias para fazer atividade física, né? Então Legal. essa é mais ou menos a minha jornada aí aqui em Piracicaba. Você tá com quantos anos agora? Eu tô com 40, cara, fiz 40 Um anos. pouquinho mais novo que eu. Um pouquinho mais novo, você tá 44, né? 44, 44. Mas tá bom. Show. Vamos lá, Rogerão. O que você tem pra gente aí? O que você tem de dúvidas? Que coisas que você gostaria de perguntar? Enfim, conta pra gente um pouquinho. Ô, Cris, eu queria saber de você o seguinte, cara. Você é uma das principais referências nossas aqui no país, né? E você é uma pessoa que eu já sigo há muito tempo. E estou fazendo a formação, enfim, estou fazendo toda a formação com você, porque eu sempre vejo o seguinte, né? A águia tem que andar com a águia. Isso eu assisti uma vez com o Ricardo Jordão Magalhães. Eu não sei se você conhece o Ricardo Jordão, mas é um cara fantástico. Ele fala, bicho, se você quer ser bom, você tem que andar com gente boa, né? Então, ou se juntar com pessoas que tenham o mesmo objetivo. E aí a minha dúvida com você é o seguinte: chegar ao topo ou se manter nele? O que é mais difícil, cara? Porque você chegou no topo da nossa profissão, você é reconhecido não só no Brasil, como mundialmente. E assim como eu, às vezes, eu sou regionalmente, né, aqui, enfim, na minha cidade, mas é difícil você tentar ali se manter, né? E como é que você, como, qual é o mais difícil disso tudo? Olha, Rogério, a pergunta é legal e tem dois aspectos que são interessantes da gente pensar nisso, né? O primeiro deles é a gente tem uma profissão ainda que você é um cara diferente, como alguns outros que também gostam de estudar, mas a gente tem uma profissão onde muitos não gostam de estudar, né? E essa é uma verdade, né? Isso é uma realidade. Quando a gente vai olhar a nota de corte para o vestibular de educação física, ela não é uma das mais altas, né? Então a gente tem uma grande quantidade de profissionais que entram em educação física achando que vai jogar bola e quer fazer a profissão ser jogar bola, né? Eu falo jogar bola entre aspas, né? Ou tá querendo ser um jogador, um atleta, ou alguém só que se mexe, né? E que pensa pouco. E isso é ruim por um lado porque a profissão ela é mal reconhecida, mas para quem gosta de estudar, isso é um facilitador. Né? A chance de você se destacar quando você é um cara que gosta de estudar e de ler, e de ciência e tudo mais, ele é um facilitador, porque a massa ainda não gosta disso. Está mudando, né? O profissional está percebendo que já não é mais uma profissão de brincadeira, que não é só mais um monte de garoto de bermuda e camiseta jogando bola para lá e para cá. Tem que ter estudo, né? Senão o mercado vai te cortando. Então, eu diria que assim, o caminho para crescer na profissão, ele é fácil quando você vai se comparar aos outros e ele é difícil quando você tem que brigar contra toda uma sociedade que não dá crédito para a gente, como a gente que gosta de estudar, como você também, mereceria. E aí, para completar essa história, né, de caminho de crescimento, a gente tem ainda um cenário que a educação física, como formação, ela ainda não pensa na história da profissão realmente. Ela pensa na história do exercício. Né? E a profissão, ela depende de você entender de como vender o exercício, para quem vender o exercício, como que você cria um produto, um serviço e tudo mais. Então, a gente ainda tem que brigar com essa falta de conhecimento que a gente tem por uma profissão talvez ser nova, ou talvez porque ninguém nunca muito pensou nessa história de ser realmente uma profissão e não simplesmente uma atividade e tal. Então, a gente briga contra essas duas coisas, mas, por outro lado, a gente também tem uma concorrência que ela não é das mais difíceis quando a gente está pensando internamente. Quando a gente vai pensar nas outras profissões, aí começa a ficar um pouquinho mais séria a história, né? Porque para o profissional ser valorizado perante a médicos, fisioterapeutas, enfermeiros, dentistas e tudo mais, ou a gente, né, sobe muito o nível, ou a gente não consegue, né, nem conversar com os caras. Então, eu sempre gostei muito de estudar e esse foi um grande facilitador. E eu falo para todo mundo, assim, ó, até hoje eu sigo estudando, você segue estudando, eu também sigo estudando. Eu tenho meu mentor, até hoje, há 12 anos que faço mentoria e não consigo parar, porque cada vez que eu quero aprender mais coisas, e sigo fazendo cursos e formações, uma atrás da outra, né? Então, isso coloca a gente num nível da profissão que é muito acima da média.
E aí, quando a gente fala assim, olha, tá no topo ou não tá, eu não sei te dizer se eu tô no topo ou não tô, assim, mas eu tento fazer tudo que está ao meu alcance em termos de o que dá para fazer de mais, de melhor o tempo todo, né? E uma das coisas que eu tenho sempre como preocupação em relação a isso é de estar na frente e estar pensando em inovação. E aí, porque isso eu falo para todo mundo, assim, olha, se você for olhar as grandes marcas de qualquer área, de qualquer tipo de negócio, os grandes profissionais, eles fazem inovação constantemente. E aí, essa sacada da inovação é uma coisa que te coloca sempre à frente, porque você vai atrás do que ninguém está fazendo, né? Você vai criar, né? Você vai desenvolver algumas coisas. E quando você está desenvolvendo primeiro que outras pessoas, isso te dá uma posição de destaque, né? Você acaba sendo uma referência. Então, eu falo para todo profissional de educação física assim, ó, se você é um profissional de educação física e você ainda não sabe como fazer inovação, se você não estuda as técnicas de inovação, ou se você está achando que um dia você acorda e vai vir uma luz na sua cabeça com uma ideia genial, você está no caminho errado. Você tem que buscar esse caminho da inovação, de renovação. A profissão, ela ainda. A gente vê profissionais fazendo coisas que a gente fazia nos anos 80, 70. O cara parou no tempo totalmente e ele não entendeu que a ciência avançou, né? Então, se manter no topo significa se está inovando, está na frente, está desenvolvendo coisas novas, está criando, está somando conteúdo de outras áreas para conseguir fazer isso. Senão não vai, senão não tem nenhum jeito de conseguir fazer isso. Cris, é engraçado, porque uma vez eu fiz um curso com um treinador dos Estados Unidos online, cara, isso muito antes da pandemia, né? Que ele falava o seguinte, cara, eu posso estar errado, mas eu tenho uma visão no Brasil de que o Brasil parece ser diferente dos Estados Unidos e você tem uma super experiência lá, até porque você ganhou o título de melhor personal do mundo lá nos Estados Unidos, né? Mas, por exemplo, nos Estados Unidos, um cara como você, ele é muito admirado pelos colegas de trabalho, né? E parece que no Brasil, ao invés da gente, de muitas pessoas sentirem orgulho, as pessoas falam assim, pô, mas o que que o Cristo tem diferente de mim? Eu não acho que o cara seja tão diferente assim e tal. E parece que no Brasil, né, a gente tem aquele complexo de quando a gente alcança algum sucesso, as pessoas, tipo, ou não valorizam, né, a trajetória tua que você chegou até lá. Porra, tem um cara na CNN, profissional de educação física, dando uma palestra, pô, explicando o nosso mercado, lutando contra o governo, tal, falando das boboseiras todas que o Dória fala lá. E parece que o pessoal não liga para isso, né? E aí, como lidar, cara, com os haters assim que aparecem aí na sua vida aí, cara? Porque aparece, né? Eu vejo todos os grandes profissionais da nossa área, cara, que a gente segue, que a gente conversa, tal, os caras falam assim, putz, tem um cara que não gosta de mim, nem me conhece o meu trabalho, e tal. Como é que você lida com isso, cara? Que é o É, peso do sucesso, né? É o esse, peso do sucesso. esse é um lado, o lado negativo da história toda, né? Mas eu sempre tento lidar de uma maneira leve, assim, né? Eu entendo que quando um cara olha para um outro que está fazendo sucesso, ele não consegue admirar, eu não entendo que é uma raiva dele, é uma limitação do cara, de ele não conseguir enxergar, né? Eu, quando olho para um outro cara da minha área que faz sucesso, independente de onde seja, Piracicaba, ou Guaianazes, ou qualquer lugar que seja, eu tenho vontade de conhecer, eu tenho vontade de conversar com o cara, eu tenho vontade de estimular o cara, né? Então, quando eu vejo um cara que ele vem me criticar, ou talvez que ele não goste, uma das primeiras, eu vou te contar essa, não sei se você sabe, mas logo que eu ganhei o prêmio, né? E aí, puta, aquilo saiu no mundo inteiro, para lá e para cá, e o lugar onde mais apareceu gente criticando foi no Brasil. Na minha casa foi onde mais apareceu gente criticando. E apareceu, inclusive, um profissional, que eu não vou citar o nome aqui, mas um cara que já tinha, sei lá, quase 70 anos dentro da educação física, né? Super um profissional, bem mais velho e tudo mais. E ele entra na minha página lá e começa a escrever assim: quem você está pensando que você é para você falar que você é melhor que eu ou que qualquer outro e tudo mais. E, meu, escreveu um monte, assim. Aí a única coisa que eu consigo pensar é assim, poxa, um cara que tem 70 anos e que eu no lugar dele com certeza eu ia falar assim, pô, esse moleque chegou em algum lugar, alguma coisa do meu trabalho ele aproveitou, porque eu briguei lá atrás quando a educação física não era nada e fiz alguma coisa, mas ele entrou lá para me criticar, né? E aí a única coisa que eu consegui pensar era que, falei, pô, o cara com 70 anos na educação física, com certeza ele tem algum conteúdo, alguma experiência para contar para a gente, né? E aí eu respondi para ele falando assim, olha, eu não acho que eu sou melhor que ninguém, eu participei de uma competição que eles dão esse nome, que eu nem gosto desse nome,
mas eu gostaria muito de conhecer o seu trabalho, porque eu tenho certeza que com a tua experiência você deve saber muito mais coisas do que eu. E escrevi isso lá. Aí a galera entrou embaixo e detonou o cara. Eu falei, galera, não precisa detonar o cara. Eu tô falando de verdade, porque imagina um profissional de 70 anos, né? E ele tá ali com um ciúme, talvez ele tivesse gostado de estar no meu lugar em algum momento e tal. É uma coisa que eu sempre me preocupei quando eu fui para lá, né? De falar assim, olha, eu tô aqui em nome do Brasil, em nome da América Latina, em nome dos países de terceiro mundo que a gente nunca, ninguém olha pra gente. Vocês verem que quando a gente quer, a gente consegue. E você sabe, Rogério, de cara, eu falo para todo mundo assim, ó, eu dou curso no mundo inteiro, você sabe. Os profissionais de educação física do Brasil são disparados os melhores do mundo, mas disparado, é incomparável, cara. Incomparável. É tipo você botar um profissional de futebol jogar contra um juvenil, um de 12 anos ali jogando contra os caras. É muita diferença de qualidade. E se a gente pudesse ter um pouquinho menos dessa competitividade que você está falando, né, esse ódio entre os profissionais, e a gente se gostasse um pouco mais, a gente fosse mais irmão, né, e um ajudasse mais o outro, pô, a gente ia ser o maior exportador de profissional para o planeta. Claro, também tem que aprender inglês, né? Inglês e espanhol é coisa que a gente também tem que aprender para poder ir para fora. Porque português só a gente fala. Mas em termos de qualidade técnica, de produção científica, de nível de atendimento, dos negócios que a gente tem aqui, cara, não existe no mundo, não existe no mundo. Você até vê nos Estados Unidos academias lindas e tá, mas isso é um bom arquiteto que fez aquela academia, não é um bom profissional de educação física. E os caras são geniais lá, vi academias fantásticas. Mas quando você vai olhar, pô, atendimento, serviço, atenção ao cliente, os caras não sabem nada, cara, nada, nada, nada. É muito diferente do que a gente faz aqui. Então, eu tento olhar para todo mundo que tem esse ciúme, entre aspas, ou sei lá, ou inveja, como as pessoas querem falar, eu não tento olhar como isso. Eu tento olhar como alguém que talvez precise de ajuda para parar de olhar por esse lado, sabe? Eu olho pro cara e falo, meu, pô, deixa eu ajudar você a ficar mais tranquilo, a te dar mais paz e quem sabe você fazer coisas mais legais do que eu, assim, sabe? Eu tento Ô, levar desse Cris, jeito que é mais fácil pra mim. não, isso é muito legal que você está falando, cara, porque eu dou aula para uma aluna minha que está nos Estados Unidos, né? Ela está ali na New Jersey, perto de Nova York, e ela fala o seguinte, Rogério, se você vier para cá fazendo o que você faz aí, cara, você fica milionário, porque primeiro que os caras cobram R$ 150 aqui e não conversam, né? E a gente tem muito de conversar o brasileiro, de conversar, às vezes o cliente chega ali, cara, ele quer fazer atividade física, mas ele quer extravasar, né? Ele quer colocar para fora ali as angústias, anseios, sei lá, tanto homem quanto mulher, né? E lá nos Estados Unidos ela fala, cara, o cara chega, é isso, ó. 10 reps, beleza, tal, é isso, tchau, até o próximo dia. Você não sabe nada do cara, os caras não conversam nada, né? E aí, Cris, em cima disso é o seguinte, cara, o que falta para a gente atingir esse grau de maturidade profissional aí que você falou agora, da nossa área, né? É, onde você vê, nos Estados Unidos é o maior mercado do mundo, os caras não têm formação que nem a gente, eles não têm uma faculdade de educação física, eles têm no máximo é uma. Peraí, a gente faz um curso de final de semana para ser personal trainer, né? 12 horas para você ser personal trainer. E parece que a gente tem faculdade, a gente tem formação, cara, a gente tem isso tudo, só que a gente não consegue sair ali do complexo de vira-lata ali nosso, né? De que, porra, a gente tem tudo, né, para ser muito bom nas coisas e ao mesmo tempo hoje a pesquisa permite que a gente saiba o que o cara lá dos Estados Unidos está treinando, cara, porque sai no Medline, sai no National Strength and Condition, sai o artigo que o mesmo cara está pegando lá no dia, só que a gente não consegue sair dessa daí. O que você acha disso, cara? O que falta para a gente atingir esse grau de maturidade? Eu acho que você tocou num ponto, assim, é maturidade mesmo. E essa maturidade talvez não venha pela falta de vivência que a gente tem de, de cultura, de outros lugares, da própria educação. Se você olha o histórico dos professores de educação física, quando eles estavam na escola, eles não eram os melhores alunos, eles eram os muito bons na educação física e na bola. Então, falta leitura, falta entender, falta viagem, falta outro idioma, falta cultura, porque isso gera amadurecimento. Eu dou um exemplo que é bem fácil de entender isso. Você pega os jogadores de futebol, às vezes eles saem daqui 18, 19 anos, os puta moleques, que mal falam português direito, você vê que o cara vem de uma família muito pobre,
e que teve muito pouca cultura. E teve que sair, saiu da escola já com 11 anos de idade porque tinha que jogar bola. E aí você pega esses caras daqui a 4, 5 anos jogando na Europa, e você vai fazer de novo uma entrevista com eles, e você vê que o cara, ele já não é mais um moleque mal educado que não sabe falar nada. Ainda que ele esteja jogando só bola lá. Porque o cara foi para outro continente, e agora ele entrou nos museus, e agora ele descobriu um outro idioma, e ele conviveu com outras pessoas, e ele amadurece, tipo, 30 anos em 5. E eu acho que isso ainda falta para a educação física. O profissional de educação física ele precisava entender que a maturidade vai acontecer com cultura, com conhecimento, com ciência, que não é só treino, né? Não é só bola, que não é uma profissão de brincadeira. Não adianta eu gostar de treinar e eu achar que é o que eu treino, que eu tenho que vender. Não é isso. O meu conhecimento ele pode ser completamente diferente do que eu estou fazendo no meu treino. Eu posso treinar de um jeito e as pessoas que eu atendo precisarem treinar de outro. Agora, se eu não entendo da cultura, da sociologia, e principalmente, assim, eu falo, num geral, das ciências humanas, né? A gente gosta muito das biológicas, mas das humanas a gente é muito fraco. Fraco é na sociologia, na antropologia, na psicologia, na comunicação, no marketing, tudo ciência de relacionamento. Então, a gente é juvenil no relacionamento. A gente é muito bom na técnica, na biológica. Mas e aí a gente não tem isso. Aí a gente vai lá e fica querendo mostrar para o outro que o treino dele é melhor. Primeiro, não tem treino que é melhor que o outro, porque depende de quem vai fazer o treino, para dizer se o treino é melhor que o outro ou não. Ficam querendo estabelecer modelos e regras únicas para determinados tipos de exercício ou movimento. Fala, cara, os seres humanos não tem um que é igual ao outro. Como é que você quer estabelecer uma regra para corpos diferentes fazerem o mesmo tipo de movimento? Isso é um erro grotesco, é um erro técnico fraco, né? De quem está preocupado só com um computador, um robozinho, qualquer coisa assim. Mas são pessoas, cara. A amplitude do movimento ela vai variar de acordo com o emocional, com o histórico, com o vídeo que ela viu no WhatsApp de alguém se machucando. Tudo isso interfere no comportamento motor da pessoa. E a gente está um pouco se lixando para isso. A educação física foi um pouco mais madura nas ciências de comportamento e eu acho que está caminhando para isso, né? A gente vem batendo nessa tecla e o mercado está um pouco saturado da parte biológica, né? Que é essencial, que não precisa, que tem que ser renovada, que tem que ser atualizada constantemente. Hipertrofia, força, fisiologia, mecânica, tudo isso tem que ser o tempo inteiro atualizado. Mas o resto tem um buraco enorme ali. Que aí são poucos profissionais que conseguem preencher isso. Cris, você vê que o sedentarismo ele avança no mundo inteiro, né? Apesar, eu sempre gosto de falar isso, que a gente vive um paradoxo, né? Ao mesmo tempo que a gente tem informação absurda para a gente se tornar mais saudável na palma da nossa mão, né? Ali pelo celular, o mundo está se tornando cada vez mais sedentário. E aí eu queria saber o seguinte, cara, como que a gente pode transformar eu, você, nossos colegas que estão aí, cara, olhando, vendo isso, o Brasil um país de pessoas ativas como a Finlândia, cara, e até Uganda, né? Que são dois países completamente opostos em renda per capita, mas que são. E a gente está ali no meio, cara, e não consegue ser ativo nesse sentido, né? Como é que a gente pode transformar isso? Eu acho que a primeira sacada toda é a gente pensar nas coisas que a gente quer desenvolver estarem baseadas no cliente. O que o cliente quer? Por que esses caras não estão fazendo exercício? Né? E a gente não se preocupa com isso. A gente primeiro se preocupa em qual é o melhor método de treinamento e vai no mercado e fala, vocês têm que fazer isso agora porque é isso que eu estudei no laboratório. Peraí, você foi lá no mercado para perguntar se ele quer fazer isso agora? Se ele gosta disso, se ele tem vontade, se ele vai se adaptar a isso? E a gente tem essa falha. A gente desenvolve o produto no laboratório sem perguntar ao mercado. Então, acho que o primeiro ponto é a gente entender que aquele modelo ultra fitness que é a cara da educação física e das academias durante muito tempo, que é a história de, todo mundo tem que fazer essa mesma coisa desse jeito para ficar com aquele mesmo corpo e tudo mais. Esse é um modelo muito ultrapassado, que ele convence poucas pessoas, que os que convencem já estão convencidos e não convence mais ninguém. E tudo bem a gente manter esse modelo para essas pessoas. Agora a gente vai começar a criar produtos para outras pessoas. E eu acho que agora a gente tem uma tremenda oportunidade. A história da pandemia veio para mexer um pouquinho com o mercado e a gente tem uma tremenda oportunidade de falar de algo que a gente sempre disse para a sociedade, que era a história da saúde, mas que a gente fez pouco. A gente fala sobre saúde, mas você vai na academia, ela é fitness, ela não é saúde. Não é que você fica mais saudável. Tá, não. Vamos transformar o saudável agora no primeiro passo, depois a gente pensa no fitness, né? Depois a gente pensa na estética. Vamos pensar primeiro agora o que significa isso aqui em termos de saúde para você? Vamos começar a ensinar para as pessoas, e aí a gente tem que assumir a culpa de uma educação física escolar ruim, que só joga a bola para as crianças correrem para um lado e para o outro, e não ensina nenhum conteúdo, um nome do músculo, aeróbio, anaeróbio, não ensina nada para uma criança, e a criança sai dali
achando que é bola, educação física é igual bola, sendo que tem milhares de expressões de movimentos diferentes que não dependem de bola, e a gente só fala de bola na escola. Então a gente não ensina o nosso conteúdo para que as pessoas comecem a entender a lógica do movimento, do corpo, do exercício, e que isso se torne natural desde a infância. A gente cria um modelo na infância que faz elas serem absolutamente anti-educação física, porque é competitivo, é esportivizado, e a grande maioria não gosta. As pessoas gostam de assistir competição, gostam de ver os outros se matando pela medalha e tudo mais. Mas entrar lá e se medir com outro cara, sabendo que ela vai perder, ela não quer. Então a gente tem que parar de confundir educação física com esporte, né? E falar assim, não, a competição, caramba, porque a maioria não gosta dessa história da competição, ela quer ver os outros competirem, mas a pessoa propriamente dita competir, ela não quer. E começar a falar sobre ciência, sobre conteúdo, sobre o momento, e agora, principalmente nesses próximos 10, 15, 20 anos, o tema é saúde. O tema é saúde, é como é que você se protege com o exercício, é como é que você mantém um padrão saudável de uma forma que o sistema imunológico se reponha mais rápido, reaja de maneira eficiente, que você não seja estatística de problema de coração, de problema de AVC, de problema de depressão. Com exercício, a gente tem a vacina para todas as doenças, inclusive para a Covid. A vacina é exercício. Exercício. Até o cara que não come saudável, se ele faz exercício, ele está muito mais saudável do que o cara que não faz. A gente tem isso muito claro, só que a gente colocou de um jeito que era fitness ou esporte. Não, não precisa nem ser fitness nem esporte. Pode ser movimento, pode ser saúde, pode ser do jeito que você gosta, no lugar que você quer, com as pessoas que te interessam. Pode ser falando sobre a política, sobre a cultura, sobre os Estados Unidos, falando sobre coisas que interessam para os caras, para eles terem vontade de vir. O exercício em si, ele é difícil de ser feito, ele é chatão, né? Porque é repetitivo, é sempre igual, é força, é suor e tudo mais. Então não é ele que vai ser o grande atrativo da história toda. É o restante, é o relacionamento, é a motivação. E aí o cara até topa fazer exercício porque o lugar foi tão legal de ficar. Se a pessoa que estiver com ele, se o treinador for bacana, né? Eu acho isso também. E eu lembro de uma coisa que fala o seguinte, cara, a melhor série do cliente é aquela série que ele consegue ter Travou o aqui. seu cara. Você tá ouvindo aí? Agora voltou. Tá ouvindo? Beleza. Eu costumo falar que a melhor série para o cliente é aquela série que ele consegue fazer. Que ele Ah, sente tesão em fazer. Porque não claro. adianta, cara, o cara ir no primeiro dia na academia se arrebentar todo e você fala, caralho, passei uma série para aquele cliente, ele vai ficar aqui, no dia seguinte acorda todo arrebentado, não consegue levantar, já tem aquela memória negativa do exercício e fala, cara, eu não volto mais para cá, né? E exatamente, eu acho que o exercício tem uma pegada que a gente tem que trabalhar e que eu venho tentando trabalhar há muito tempo, que é essa parte de tem que ser divertido, cara. Claro, Porque claro. eu fui atleta de natação, Cris, e tinha dia que eu falava, caralho, eu não quero cair na água para correr, para nadar. Putz, eu tô de saco cheio de nadar 4, 5 mil. E eu falei, pô, quando eu me formei, eu falei, cara, tem que ser divertida, a parada tem que ser divertida. Claro. E tem que ser de um jeito que a pessoa sinta tesão, entendeu? Então, eu acho que é essa pegada que você está falando exatamente do lado humano aí, né? Ô, Cris, me fala o seguinte, cara, quais as três principais dificuldades que você vê atualmente na área da educação física ou no seu próprio, nos seus empreendimentos aí, cara, que você fala, putz, é difícil, de repente, achar profissional, mão de obra humana, cara. Quais são as três principais dificuldades aí que você vê? Pensando na história do business, acho que o Brasil tem um grande dificultador, que é o sistema do Brasil de leis e de impostos e de regulamentações, que ele é um dos piores do mundo, né? O sistema é tão complexo que ele é feito para você não conseguir fazer tudo correto. Você tem que se matar para fazer tudo correto, e quando você se mata para fazer tudo correto, cada vez você é mais sugado e isso deixa tudo ficar muito cansativo. Então a gente tem uma das grandes problemas para empreender, não só na educação física, como em qualquer área no Brasil, é o nosso sistema econômico, político, que ele é burro, né? Ele é literalmente burro. Também ele é feito por pessoas que não têm informação, né? Quando você vai olhar a grande massa de políticos que a gente tem no Brasil, os caras não têm, quando tem ensino médio, a gente dá graças a Deus, porque o cara não tem nem isso. Aí fala assim, como é que a gente põe para legislar, ou seja, fazer leis, pessoas para serem deputados e senadores, os caras que não têm um nível superior em direito, em economia, que entendem de leis, né? Ah, não, é porque precisa ser representativo.
Ah, mas você é representativo do cara que não sabe fazer a lei, é esse cara que vai fazer a lei que vai comandar todos os outros, inclusive os que sabem a lei. Como é que a gente faz isso, né? A gente não sabe votar. E a gente não sabe votar não é porque eu não sei votar, porque eu não quero. É porque ninguém ensinou pra gente o que é votar. Quem que você quer como presidente, ou como prefeito, ou como governador do seu país? Quem tem que ser essa pessoa? O que ela tem que ter de conhecimento para que ela faça coisas coerentes? Então a gente elege muito mal e a gente tem um sistema muito ruim. Acho que talvez essa seja a principal dificuldade. Quando a gente fala de mão de obra, que é outro ponto crucial, aí a gente falando da nossa área, a gente tem uma deterioração do sistema educacional como um todo, nos últimos 40, 50 anos. A educação que nossos pais tiveram era muito melhor que a nossa e era pública naquela época. Hoje a pública ela está totalmente largada, né? E quando a gente vai olhar para o nível superior, ele é um reflexo do sistema educacional básico, né? Então, as pessoas começam a chegar no nível superior cada vez com um nível pior de educação básica, o nível superior cai também. Quando a gente vai pensar que, olha, a faculdade é para formar os caras que são líderes, que vão ser criadores, gestores, nananana, e agora a gente chega a pessoas que chegam na faculdade que não conseguem mal escrever direito. Cara, o que dá para esperar disso, né? E aí, a tecnologia e a tecnologia de rede social que faz o cara ler um artigo publicado em qualquer lugar, sem nenhuma base, né? Que o cara nem sabe o que é, uma revista pública de entretenimento e o cara acha que aquilo é ciência. Então a gente começou a ter um monte de gente que é doutor e que acredita que a vida acontece na mesma velocidade que a internet. Se o cara não gosta de uma página, ele clica em outra e está em outro lugar. Então, a gente tem uma geração que talvez por tudo isso, e também por falta de acompanhamento dos pais, que nos últimos 20 a 30 anos começaram a trabalhar mais do que antes, e acompanharam menos o crescimento dos filhos, não conseguiram transferir a ideia de que você precisa entrar num lugar e se estabilizar, você precisa fazer relações, você precisa conhecer pessoas, você precisa se esforçar mais do que os outros para aparecer. Os caras já entram querendo já ser os melhores, ganhando o máximo, e quando ele tá com o saco cheio, ele já quer sair para outro lugar por causa de 10 centavos. Eu falo, cara, sabe qual que é a chance de você conseguir se estabilizar em qualquer lugar desse? Nenhuma. Nenhuma. Nenhuma empresa curte isso. Nenhuma empresa quer um funcionário desse. Pega o cara daqui 3 meses, não, eu vou para outro lugar porque agora eu tô com vontade de fazer aquilo. Tá bom. Sabe até quando que esses caras vão fazer isso? Até uns 30 anos no máximo. Depois disso, cara. Só que dos 30 anos, ainda mais essa geração nova, esses caras vão viver até os 90, 100. Eles têm, 70 anos de vida pela frente e não construíram nada nos 30 primeiros anos, né? E aí a gente tem uma dificuldade enorme, né? Mas tem gente boa, né? Tem gente que para, te escuta, que se você der um pouco de atenção, talvez aquela atenção até que faltou dos pais, esse cara começa a engrenar e vai fazer. Mas essas duas, eu acho que talvez sejam as grandes dificuldades aqui de pensar em negócios no Brasil e na nossa área também, né? Eu acho, cara, que é muito difícil você achar mão de obra humana aqui da nossa área, cara. Eu acho bem complicado porque foi aquilo que você falou. O cara já se forma e não sabe os quatro músculos do quadríceps, né? Quadríceps, são quatro. Só que você faz lá uma prova escrita, o cara não sabe. E isso já aconteceu comigo. Eu te falo isso porque já aconteceu Comigo comigo. também, comigo também. Pô, e aí o cara quer ganhar, pô, pretensão salarial, 5 mil. Eu falei, porra, 5 mil eu demorei 5 anos para ganhar aqui em Piracicaba, lutando pra caramba, o cara quer ganhar 5 mil saindo da faculdade. Então, cara, realmente, assim, eu vejo que é complicado. E fora também o egocentrismo, né? Às vezes a pessoa acha que sozinho é melhor do que trabalhar em equipe. E Tá. aí, putz, não vou trabalhar com o Cris, não, vou trabalhar sozinho, vou fazer as minhas coisas sozinho, porque eu sei mais, e a pessoa não tem nem maturidade psicológica de saber lidar com conflito ou com estresse, cara, que são coisas naturais do trabalho, né? Das relações de trabalho. Então, pô, eu posso não concordar com você, só que, peraí, vamos ver, tal. Então, isso é bem complicado. Ô, Cris, me fala uma coisa, cara, como é que vai ser o profissional pós-pandemia? Profissional de educação física pós-pandemia. Eu acho que a gente pode dividir em duas categorias. Os ex-profissionais de educação física e os que vão seguir profissionais de educação física. Porque vai ter um corte muito violento no mercado, assim. Não só de oportunidade de trabalho, porque isso já teve, né, graças a alguns idiotas que quebraram 30, 40% das academias, mas aí, um monte de gente já está na rua por causa disso. Mas por causa da história da qualidade. Agora, com menos oportunidade de trabalho,
e com o mercado com menos dinheiro, ele fica mais seletivo também. Ele quer mais coisa pagando menos também. Então, o que vai acontecer com o profissional de educação física bom é que ele vai sacar que ele é agora um profissional de saúde, ele vai parar de falar fica grande porra, esmaga que cresce, e vai começar a falar sobre sistema imunológico, células tronco, hipertrofia, célula satélite, ele vai começar a falar de muitas coisas que estão relacionadas com o comportamento de um cara da saúde. Quando você fala de saúde para um leigo imagina algumas cenas na cabeça dele, ele imagina determinado tipo de profissional. O bom profissional de educação física que vai sobreviver, ele vai começar a ter essa cara. Ele vai começar a ter a cara do cara que é realmente da saúde, que não é só mais um cara que está pensando em músculo ou emagrecimento. Bom, né? E o outro profissional, aquele que ainda não entendeu o que está acontecendo, que está esperando para ver se vai acontecer alguma coisa, que, não sei o que eu faço, esse cara já vai estar fora do mercado. Ele está fora do mercado. Não tem escolha para ele. Porque agora, se os salários já eram ruins e as oportunidades já não eram muito boas, agora, meu amigo, não tem nem um salário ruim. Porque o salário ruim vai ser ocupado pelos caras que são melhores, porque agora esses caras têm que ganhar um pouco menos para conseguir trabalhar no mercado. E as academias vão escolher esses caras, e os clientes vão escolher esses caras. Então a galera ainda está achando. E o problema, de verdade, está começando agora, né? O problema não começou em março. O problema de março, ele era, fichinha, não era nada. Essa pandemia, o que aconteceu até agora não foi nada. O problema começa agora. Com o Brasil, que com uma estimativa de 23 milhões de desempregados, algo que a gente nunca teve na história, que é o dobro do que a gente tinha no começo do ano. Os Estados Unidos, com 50 vezes o que eles tinham, eles estão chegando nos 30 milhões de desempregados, eles estavam com 500 mil, eles estão com menos de 1 milhão de desempregados. Eles estão com quase 30 milhões de desempregados. A galera acha que os Estados Unidos é problema deles. Não é. Os Estados Unidos é um dos maiores consumidores dos nossos produtos. E quando a gente fala de produto, fala, mas eu não vendo educação física para os Estados Unidos. Você não vende, mas o teu cliente que vende algum produto para ele lá não está vendendo, e agora ele não tem dinheiro para te comprar. Então, o profissional ele precisa entender um pouquinho mais disso. E o cara que consegue ir além, né, só do corpo, ele consegue fazer uma leitura melhor. E eu falei para todo mundo desde o começo da quarentena, falei assim, ó, galera, vocês têm uma coisa, vocês não estão podendo trabalhar porque os idiotas não deixaram a gente trabalhar. Vocês têm uma coisa para vocês fazerem agora, presta atenção. Vai dar uma merda gigante na economia e só vai sobrar cara bom. Se rala de estudar agora, se conecta, assiste tudo que você puder e tudo mais. Quando chegar o final da pandemia, você tem uma chance de sobreviver. Você vai ficar em casa jogando videogame, fazendo burpee na frente do celular, se prepara, você vai morrer. Alguns entenderam, outros vão esperar a água bater na bunda. E vai bater, e vai bater. É muito legal isso que você falou, Cris, porque eu também concordo totalmente com isso. E até estava conversando com o Duazine aqui, que é um colega meu aqui, cara, um cara fenomenal, que a gente estava falando exatamente disso. Cara, a gente fez uma comissão aqui para apresentar para a prefeitura a reabertura, mas enfim, é tudo questão política aí, não foi. A gente fez vários protocolos e tal, mas eu falei para ele, Edu, cara, a gente tem um mercado muito grande. 18% das pessoas fazem atividade física aqui em Piracicaba e o resto não faz, cara. Então a gente tem que trazer essas pessoas para fazer atividade física aqui em Piracicaba. Porque às vezes até os próprios colegas ficam brigando um pelo outro por causa de cliente, caramba, tal, cara. E olha o mercado que não tem. E eu falei para ele, cara, não tem um. Eu falo, eu já dei alguns cursos aqui, Cris, e cara, qual mulher que é referência aqui em Pira? Não tem. Qual cara que é referência em obesidade aqui em Pira, em diabetes? Não tem. O Edu é referência, cara, aqui né, na parte de é, deficiência física, enfim. Mas, cara, quais são? A gente tem tanta referência aqui para trabalhar aqui que, porra. E é tudo relacionado à saúde, não é só estética, né? Não é só ter o corpo fitness ou, enfim, ter isso tudo, né? Claro. Ô, Cris, cara, eu gosto muito de uma frase do Jordão que eu acho que pouco que eu te conheço dos cursos e tal, eu acho que você também é um pouco assim, né? Me siga, lidere ou saia do caminho, cara. O Jordão ele fala muito isso porque é o seguinte, bicho, ou você me segue, a gente vai junto, ou você lidera, ou você sai do caminho, não fica empatando, não fica fazendo nada, né? E aí, cara, como você lida com os profissionais que copiam o seu trabalho e às vezes fazem as coisas que você faz, mas não te dão crédito, enfim, ou não falam que
porra, você é o cara que está por trás disso. Como é que você lida com isso? Isso é outra coisa que acontece. A gente tem até alguns exemplos com uns amigos nossos, o Almeres, tal, que já foi copiado descaradamente por um cara que fala um monte por aí no mercado. O cara chegou a pegar a apresentação do Almeres idêntica e botar lá como se fosse dele, mas o mesmo slide, né? E falando que era dele e tal, e fica falando sobre sucesso para lá e para cá. O cara nunca fez sucesso na carreira dele. Fala, ó, sucesso como personal trainer. Fala, meu, quando que você fez sucesso como personal trainer? E aí, a gente tem esses caras aí no mercado, né? O cara nunca deu aula na vida dele, nunca montou um negócio, mas ele quer falar como se monta negócio. Porra, então, você sabe montar negócios que dão muito dinheiro, por que você não montou nenhum para te dar muito dinheiro? Mas, né? E aí, talvez falta um pouco de senso crítico das pessoas de, né, lerem quem é quem, né? E tem, cara, e tem os caras que vão copiar. Fala assim, olha, copiar o que a gente faz em termos de aula ou de método, ou se quer montar academia que tem os... Tudo bem, cara, porque é o que você falou, assim, a gente tem um monte de gente que tá fora da academia. Então, a grande maioria ali, ninguém faz nada de exercício, eu não vou conseguir dar aula para todo mundo, e nem você, e tudo mais. Então, se o cara quer fazer alguma coisa parecida, tudo bem. Agora, o que eu acho ruim é quando o cara quer. Ele não tem nem a capacidade de criar um nome diferente, ou de falar sobre um assunto que seja um pouco. O cara quer falar a mesma coisa, ele quer falar igualzinho, porque é tão. Eu me sentiria tão pobre, né? Eu não conseguiria fazer isso, porque eu me sentiria pobre de espírito. Assim, meu, é assinar embaixo de incompetência. Né? Você fala assim, meu, você é incompetente, porque você não consegue fazer algo. Você tem que fazer o que o outro está fazendo. É você assinar embaixo e falar assim, eu realmente sou burro, eu sou incompetente e eu tenho que copiar alguém, porque senão eu não vou fazer nada. Eu prefiro pular da ponte do que fazer qualquer coisa assim, cara, porque eu não consigo, né? Eu me sentiria muito inútil fazendo isso. Eu já comigo mesmo, eu já quero ficar fazendo coisa diferente o tempo inteiro. Quando eu faço uma coisa que é meio igual a mim mesmo, eu falo, não, pô, Cris, tem que ser mais diferente. Mas tem gente que é assim, né? E, enfim, não tem muito como brigar com isso, assim. Eu acho que tem os caras que eu acho que talvez o próprio travesseiro dele já seja o lugar onde ele vai sofrer com isso, assim, sabe? O cara de olhar ali e ficar pensando, gastando energia para ver o que o outro tá fazendo para copiar com ele. Eu gosto de pensar para frente, assim. Agora não gosto nem de me copiar, quanto mais copiar os outros. Cara, é legal porque as coisas são parecidas, né? Você vê que quem a gente admira, pelo menos pensa que nem a gente, Tem e é legal infinidade, né? ouvir isso de você, enfim, porque eu acho isso também, cara. A gente tem que ficar se renovando o tempo todo, né? E não se inovar pelo outro, mas principalmente para o cliente, né? Claro. Porque o cliente é a principal razão ali. E se a gente mantém ele mais motivado, cara, ele vai propagando essa ideia e vai indo longe, né? Então eu acho isso super interessante. Cris, me fala o seguinte, o, por que você teve essa ideia aí, cara, dessa formação aí mundial que você está fazendo, de ele profissionalizar a educação física, cara? E eu estou fazendo, eu super recomendo. Por que isso, né? Por que você está tendo esse trabalho meio que, entre aspas, altruísta, né, de fortalecer a educação física, porque são poucos que pensam assim, tá, Cris? E eu falo isso porque a gente teve várias reuniões aqui, cara, em Piracicaba, e muitos poucos pensam em fortalecer a educação física, porque na verdade cada um pensa no seu próprio umbigo, né? É. E qual é a ideia disso, cara? Por que você enxerga tão longe nesse sentido? Olha, você sabe que quando eu fui participar desse evento lá nos Estados Unidos, né, eu nem sabia que esse evento existia, e quando eu fui atrás um pouquinho de entender o porquê que eles criaram isso, para qual que era aquela história, para mim começou a fazer muito sentido tudo, né? Você vê que as principais entidades do mundo estavam atrás de alguém que fizesse coisas diferentes, que buscasse os caras que não vêm para o exercício. E fala, cara, isso é o que eu sempre fiz, né? É o que eu mais gostava de fazer, é pegar o cara que fala não quero, e fazer esse cara querer, né? E aí, na época, já foi em 2014, eu já tinha minha academia, eu já tinha meu negócio, então a minha carreira em termos básicos que eu imaginava antes, ela estava estruturada. Mas tinha um ponto que me incomodava muito na educação física, que era as pessoas falarem assim, mas você fez educação física, que fácil, né? Porra, você não fez medicina, você não fez... Até em casa a gente tem essas brigas, né? Os pais queriam que... É moleque, naquela época, ou você vai para engenharia, direito ou medicina, ou, meu, não é nada, né?
Porra, eu fui para educação física para fazer algo diferente, né? E eu me incomodava essa história dos caras, falei, porra, você não, pô, educação física é fácil, não precisa estudar muito, você jogava bola na escola e tudo mais. E fala, porra, não jogava bola na escola, cara. Eu gostava de jogar bola fora da escola, né? E aí quando eu ganhei o prêmio, primeiro que eu nem achava que eu ia ganhar, eu achei só de que eu tava na final já era fantástico de estar entre 10 de 1.700 caras. E quando eu ganhei, eles falaram, Cris, agora você vai ser chamado de melhor treinador do mundo, não gosto do nome, mas é para chamar atenção para você. Os caras virem aqui ver o que você faz, te perguntarem, te encher o saco, você contar para eles para ver se mais gente começa a fazer a mesma coisa. Eu falei, cara, vocês fizeram o que eu mais queria, né? Que era poder contar para outros profissionais que se interessem por aprender ou para fazer coisa assim, como é que eles fazem para mudar de status, para eles não serem o cara que jogava bola na faculdade. Como é que ele faz para ter um negócio bacana, para ele ter uma marca diferente, como ele atinge mais pessoas, quando ele não fica brigando com os outros. E aí, quando eu ganhei o prêmio, a ideia era realmente que eu contasse isso, e a gente percebeu que só isso não era suficiente. Só falar, esse cara é bacana, todo mundo vem te procurar. E veio mesmo. No Instagram lá, quase todo mundo é personal trainer me seguindo. E aí, do mundo inteiro, né? E os caras, tá bom, eles me perguntam, mas eu falei, eu não consigo ficar contando para um a um. E a gente resolveu criar essa certificação para falar assim, o negócio é o seguinte, vamos fazer a maré subir para todo mundo? Porque subir para todo mundo eu vou no embalo, né? Uma academia, o meu negócio está no meio disso aqui tudo. Quando subir, vai subir para mim, vai subir para você, vai subir para o outro, vai subir para o cara que me xinga, vai subir para todo mundo. Só que a gente coloca a profissão num status de respeito. Essa semana eu estava fazendo uma live com o pessoal da América Latina, né? No resto da América Latina não tem regulamentação da educação física. E aí eles vieram me procurar, falaram, Cris, vem contar pra gente como é que vocês fizeram aí no Brasil, porque os países da América Latina estão começando a pensar. Eu fiz uma live em espanhol com o pessoal da Argentina, mas que foi transmitido para a América Latina e para a Espanha também, sobre exatamente como são esses passos para você regulamentar uma profissão. E uma das coisas que eu falei ali é, assim, olha, a profissão com uma regulamentação, ela ganha status, ela ganha importância, ela ganha respeito. Porque agora um médico, quando olha, fala assim, esse cara também fez faculdade. Ele não é qualquer um que entra na academia e sabe levantar peso. Não, é muito importante uma profissão ser regulamentada. Então, até alguns entenderem isso, você tem o cara que ele é contra a regulamentação da profissão. Aqui no Brasil tem gente que é contra até hoje. Os caras falam, não, mas eu não quero que tenha CREF, porque eu acho que não precisa de CREF. Cara, você não ter CREF significa que o médico vai olhar para você e falar, você é borracheiro ou você é levantador de peso? Com todo respeito ao borracheiro, cara. Qual que é o conhecimento que você teve para estar aqui dentro da academia? Você fala, nenhum. Você fala assim, eu tive, mas o cara aqui do lado teve nenhum. Ou seja, você perde status e você perde importância. Então, a história de fazer a profissão subir e de fazer os caras pensarem assim, olha, quando você estuda um montão mesmo, você se rala e tudo mais, você vai para a CNN, você vai para a Globo, você vai para a América Latina, você vai para dar curso no mundo inteiro, porque olha o status, como é legal isso, né? E, cara, o que eu conheci de gente, de lugar, hoje eu tenho as portas abertas nas universidades, nas academias do mundo inteiro, onde eu chegar lá e falar, olha, não sei o que lá, mas por quê? Não é porque eu ganhei prêmio de nada, é porque o prêmio é uma consequência de eu ter estudado um montão e ter aprendido 3, 4 idiomas e me ralar e fazer negócio bacana, e principalmente olhar pro cara do lado e falar assim, não, se você é meu concorrente, quero te matar. Olha, não, você é meu amigo de profissão, dá tua mão aqui, deixa eu te ajudar, o que eu posso fazer? Então, isso fez a história da certificação pegar de um jeito violento, porque em 5 anos a gente está em 17 países. Só não está em mais por causa da pandemia, porque já era para estar em mais esse ano. E aí, isso tudo, as academias, você sabe, eu dou curso para Bodytech, para Biorritmo, para Smart, para Companhia, para Sport Life no Chile, para Entrena, para tudo, as academias no mundo inteiro. Fala, pô, por que os caras deixam você vir de uma... Você tem uma academia, os caras põem você lá dentro para ensinar. Porque eu quero que os caras cresçam, eu quero que o cara fique bom, porque aí me motiva a ficar melhor ainda. Então, é essa cabeça que é a certificação quer despertar nos profissionais. O cara que tem sangue no olho para fazer o melhor, não para destruir o cara do lado. Para fazer ele crescer e puxar o cara do lado junto. Vamos junto, você é meu rival aqui de negócio, mas vamos para casa, os dois brigando lá em cima, não brigando lá embaixo, né? Enfim, era isso, assim, né? Eu gosto muito dessa ideia de poder ajudar e você tá fazendo parte da certificação como um monte de outros profissionais e quem entra percebe que aquilo ali é para todo mundo. Não é um método do Cris, nem nada disso, que nem existe isso, é uma grande baboseira. É como é que o Rogério vai fazer o negócio dele estourar lá em Piracicaba e o Diego no Rio e o Taká tá lá no interior e todo mundo, entendeu? E tô trazendo para Piracicaba mesmo. Vou trazer ainda você para Piracicaba aqui, você vai ver. Tô trazendo a WTC, TTC aqui e você também, cara. Você vai ver.
Exato. Cris, é interessante isso, cara, que você fala, porque a gente só vai realmente ser reconhecido quando a gente tiver essa visão, cara. E nessa pandemia, eu discuti com vários colegas nossos, os caras metendo a porrada no CREF, cara. E não é porque eu ganhei a homenagem do CREF, Ah, mas eu acho que realmente o CREF, cara, você ter um CREF, um conselho regional, porra, é ótimo pra gente isso. Agora, o que eu falei é o seguinte, gente, a gente só vai conseguir mover os pauzinhos do jeito que a gente quer, ou quando a indústria movimentar muita grana, que aí a gente vai ter lobby, entre aspas, para lidar com os políticos, ou, cara, quando a gente tiver representatividade no Congresso com colegas nossos de profissão que estejam lá lutando pela gente, a bancada da educação física. É assim que funciona. A gente vai ter representatividade desse jeito, né? Então, mas é muito legal isso, cara. Eu acredito muito nisso que você fala também. E eu gosto muito de estar com pessoas como você do meu lado, cara. legal. Pessoas como o Edu, que eu acho que tem essa visão quando se tem ética e quando se tem profissionalismo, é muito bom estar com pessoas desse lado, porque uma vai puxando a outra sem problemas de ego, vaidade, nada, mas quando um vai por, porra, ó, eu quero ser que nem o cara, ó, porra, o outro quer ser que nem eu, e aí um Claro. vai puxando o outro para crescer a educação física. Ô, Cris, onde é que você quer estar daqui a 1 ano, 5 e 10 anos, cara? Você sabe que essa é uma pergunta que eu sempre faço para meus alunos das mentorias. Eu falo assim, ó, você tem que ter essa lógica de planejar o que você quer em termos de carreira, né? A gente tem hoje, Rogério, alguns negócios acontecendo, né? Então a gente tem a história das academias, a gente tem a história dos estúdios e a gente tem as formações profissionais. Então, cada um desses a gente tem um projeto de desenvolvimento, né? Eu hoje estou num lugar onde eu imaginava estar da minha profissão, eu gosto muito, né? Que eu aprendi a montar negócios que, e equipes que fazem, tem um time, as pessoas que trabalham comigo, eu exijo, e os caras são bons, e meu time faz. Então, eu estou num lugar que eu gosto muito, que é a história de poder fazer negócio, né? De abrir portas e tudo mais, e de criar, e de inovar. E com isso, as equipes vão se ampliando numa velocidade bastante grande. Então, vocês verem toda hora tem uma coisa nova acontecendo. Particularmente o Cris, ele gosta muito de ser professor, então a gente está aqui nesse canal, inclusive, porque eu gosto dessa história de ser professor, e esse é um canal que a gente inventou, fala, meu, é época de tecnologia, o que a gente vai criar agora? Assim, vamos criar um canal que é um canal, entre aspas, educacional, para o personal trainer, no dia a dia dele, ele entender qual que é a rotina de um personal que faz sucesso e tudo mais. O que esse cara faz? O que ele faz e eu não consigo? Então tá aqui. Eu estou botando aí tudo que o cara precisa desde que ele vai ler de manhã, pegar para ó, o caminho aqui, ó. E aí é para estimular o cara a fazer criar o caminho dele. Mas é não para ele sair de casa e ir emburrado para o trabalho, de cara fechada. Não, você vai para o trabalho, pega o teu celular aqui, ó, escuta o que está acontecendo no mundo. E chega lá e começa a falar isso com o teu aluno, que você vê que é interessante. Então, as progressões, né, de cada um desses negócios, a rede de academias, ela está se expandindo, a gente está aproveitando o momento de crise para crescer. Estamos especializando em algumas coisas e a gente está se especializando para crescer. A gente deve, eu quero, em 1 ano, eu não te diria ainda isso, né? Mas eu te diria que em 5 anos a gente deve estar com uma academia pelo menos em 3 continentes. E isso é uma das metas que a gente tem. Em 10 anos a gente deve estar muito consolidado com essa história, com esse tipo de produto que a gente tem. A gente criou uma especialidade que se encaixa muito bem em alguns lugares e que é diferente do que os outros estão fazendo, e a nossa expectativa é que em 5 anos a gente já esteja em 3 continentes estável. Assim, né? E em 10 anos a marca deve estar muito consolidada e a gente tem uma diferença de outras marcas. Né? A gente não é uma academia que surgiu na mão de empresários. A gente é uma academia de um professor de educação física que era estagiário, que nem você, e que um dia montou um negócio que, né, comeu grama pra caramba, errou um monte e tudo mais, e fez acontecer. Então é diferente de você pensar em outras mega redes que, né, que já estão aí, que começam muito mais forte que a gente, tudo mais, né? E quando a gente vai pensar na história da certificação, a certificação também tem umas metas como essa, né? A meta da certificação é que em 5 anos a gente já esteja em todos os continentes. Esse ano já era para estar entrado no continente
asiático, a gente não entrou esse ano, mas em 5 anos a gente quer estar em todos, inclusive na Oceania, a gente já foi para a África ano passado, esse ano já era para ir para mais um país da África. A gente deve ir na época da Copa do Mundo, a gente deve estar criando um produto lá para acontecer na Copa do Mundo do Catar em 2022. Se tudo der certo, esse é o plano maior, mais próximo para acontecer. E a gente quer a marca consolidada no mundo inteiro. Um dos mercados que é difícil da gente conseguir se consolidar é o mercado americano, porque ele é muito competitivo. A gente já entrou lá no mercado americano, a gente já tem algum espaço lá dentro, mas ainda assim depende de muita coisa, né? E eu acho que talvez uma das metas de 5 anos também para isso é um produto que eu também não posso contar muito sobre ele para os Estados Unidos, bem para os Estados Unidos, só para os Estados Unidos, de atividade física que eles não têm, que eles nem sabem que é possível de existir, mas que eles têm tecnologia para que exista esse produto. Eles só não têm know-how humano para que aconteça. Eles têm know-how técnico e de máquina. Mas a hora que a gente puder lançar isso lá, esse é um dos sonhos. Esse é um dos sonhos. Todo grande empresário das grandes marcas fala assim, quando você ganhou os Estados Unidos como cliente, como teu produto estoura nos Estados Unidos como negócio, você estoura no mundo. E aí você tem um impulsionamento. A principal economia do mundo é a americana. A chinesa agora vem por trás, mas com um monte de parênteses, né? Dizer que a economia chinesa é muito forte, mas tem um monte de parênteses ali. Quanto que os caras pagam de mão de obra para os caras, qual que é a quantidade de gente que tem lá desesperada por um pedaço de comida trabalhando de graça. É fácil falar que a economia chinesa é grande quando você tem um monte de gente sofrendo para conseguir uma economia grande como essa. Economia potente mesmo é a economia dos Estados Unidos. E os caras vão lá e eles têm a mesma idade que a gente. Os Estados Unidos têm 500 anos aqui no Brasil, só que os caras têm a principal economia do mundo e a gente tá lá para trás, né? E Ah, milagres, eles falam, né? é isso aí. Cris, cara, a gente tem 2 minutos aí, né, para terminar. Eu queria. Isso é coisa de já entrevistador, né? Porque, Exato, pô, eu é faço profício, né? programa, né? Mas, cara, eu queria agradecer muito a oportunidade de poder trocar e bater papo com você, com uma pessoa tão experiente, cara, uma pessoa que é um grande líder aí nosso e que nos motiva a querer melhorar cada vez mais. Eu gosto de seguir pessoas assim. Eu lidero também, mas eu também gosto de seguir pessoas como você, porque isso é muito bom e nos faz nos mover, né? Ter a vontade de viver, alcançar nossos objetivos, nossas metas. E, cara, muito obrigado pela oportunidade. Vou trazer você para cá Vamos embora. ainda. A WTC já está aqui comigo eu já estou fazendo aqui, já estou trazendo o nome para cá, mas ainda vou trazer você para cá. E, cara, eu só tenho a agradecer a oportunidade, quero conhecê-lo ainda pessoalmente para a gente poder conversar mais e um dia tomar um café, cara. Claro, eu que te agradeço. A ideia desse programa é exatamente isso, a gente abrir espaço para os profissionais falarem um pouquinho, conversarem um pouco, ter algumas ideias, eu poder ajudar contando um pouco da experiência e tudo mais. Prazer falar com você e logo mais a gente está aí em Piracicaba quando vocês quiserem, quando deixarem, né? Quando vocês quiserem, a gente tá aí. Obrigado. Beleza, meu querido. Um abraço aí, obrigado, ótima Um abraço. noite. Tchau.